Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2022 da Enalta. Meu nome é Renata Amarante, eu sou gerente de relações com investidores e serei moderadora desse evento. Antes de darmos início à apresentação, gostaria de fazer alguns avisos importantes. Esse evento será transmitido ao vivo, com tradução simultânea para o inglês, e a apresentação estará disponível no site de RI da Enalta e também aqui na plataforma dessa videoconferência. Ao final da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para realizar perguntas por áudio, por favor, escreva seu nome e empresa no campo de Q&A da plataforma, na parte inferior da tela. Caso queiram realizar perguntas por escrito, por favor, escrevam seus questionamentos também no campo de Q&A. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da Enalta, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar significativamente o desempenho futuro da Enalta e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Estão aqui comigo hoje o nosso CEO, Décio Oddone, Carlos Mastrangelo, nosso diretor de operações, e Paula Costa, nossa diretora financeira e de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra para a Paula, que fará a apresentação. Por favor, Paula, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos e obrigada por estarem com a gente hoje na videoconferência da Enalta, onde a gente vai falar dos nossos resultados do segundo trimestre de 2022. Vou começar a videoconferência falando dos nossos destaques nesse período, os principais eventos da companhia ao longo desse período. Então, a gente teve um EBITDAX de 490 milhões de reais, uma geração operacional de caixa de mais de 200 milhões de reais, e com isso a gente fechou o trimestre com 313 milhões de dólares no caixa. Então, acho que mais uma vez a gente traz um balanço bastante robusto do ponto de vista financeiro para dar continuidade aos projetos hoje em andamento na Enalta. Do lado desses projetos em andamento, gostaria de comentar o avanço no sistema definitivo. Então, a gente já investiu mais de 200 milhões de dólares. Esse hoje é o grande projeto em desenvolvimento na Enalta. A gente segue dentro do orçamento e dentro do cronograma previsto, quando da aprovação do projeto. Também do ponto de vista operacional, gostaria de trazer a redução do custo logístico, né? Como a gente já teve a oportunidade de comentar outras vezes, a eficiência operacional é um dos pilares da companhia, e mais esse trimestre a gente traz uma redução que vai partir de maio desse ano, de cerca de 20 mil dólares por dia nos custos logísticos de Atlanta. E a gente também vislumbra uma redução adicional nos custos operacionais para o final do ano, para o último trimestre desse ano, de cerca de 30% em função do contrato de afretamento do FPSO. Essa estrutura contratual, ela tem uma parcela do pagamento que é relacionada à cotação do Brent, e essa parcela ela tem um teto, né, que provavelmente vai ser atingido ali ao longo do terceiro trimestre desse ano, e aí no quarto trimestre a gente já não teria mais a incorrência dessa parcela, e com isso a gente confere aí uma redução adicional de cerca de 30% no custo operacional do campo de Atlanta. Por fim, eu gostaria de mencionar também uma divulgação que a gente fez recentemente, do relatório de certificação de reservas da companhia. A gente teve um aumento de 50% na reserva 2P, né, do campo de Atlanta, e basicamente isso reflete a extensão contratual que a gente obteve na ANP. Então, antes essa era uma concessão que ia até 2033 e agora ela foi prorrogada por mais até 11 anos, né? Então ela vai até 2044. E com isso a gente tem uma produção adicional, o que aumentou substancialmente aí as reservas 2P do campo de Atlanta para a companhia. Vou passar agora para o slide 4, falar um pouco do nosso desempenho operacional e dos resultados da companhia. Então, se a gente olhar do ponto de vista de receita, esse trimestre, comparar com o mesmo período do ano anterior, a gente teve mais de 100% de aumento na receita, né? Então, a receita mais do que dobrou
em relação ao mesmo período do ano anterior. O que contribuiu para isso, né? Primeiro, a gente tem um ambiente favorável, né, ao setor de óleo e gás, então a cotação do Brent, né, ela está bem superior ao que era no mesmo período do ano passado. A gente teve um aumento da participação da companhia no campo de Atlanta, então quando a gente olha a produção da companhia como um todo, a gente hoje a gente tem 100% do campo de Atlanta e há um ano atrás, né, no final do segundo trimestre do ano passado, a gente tinha 50% do campo de Atlanta e, além disso, a gente tem a valorização do óleo de Atlanta também, que hoje tem um valor de mercado superior ao que a gente tinha no ano passado. Então, basicamente, esses fatores combinados, eles trazem o reflexo do aumento na receita quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior. Falando um pouco da parte dos custos, no slide 5, a gente vê uma redução do lifting cost nesse trimestre, né? Eu tive a oportunidade de comentar já no primeiro slide, né, que esse é um esforço constante da companhia, né, da busca da eficiência operacional, e essa redução dos custos logísticos, embora ainda não tenha impactado todo o segundo trimestre, ela aconteceu a partir de maio, ela já apresenta um reflexo no lifting cost da companhia, e certamente é um reflexo que acontece, né, para os próximos períodos também. Já comentei também, né, que para o final do ano, né, para o último trimestre, a gente espera uma redução adicional de cerca de 30% nos custos operacionais, mais uma vez refletindo aí a busca da companhia pela eficiência operacional. Do lado da receita, né, de venda, a gente vê claramente aí no gráfico, né, uma valorização do óleo de Atlanta, refletindo principalmente aí as cotações de Brent no mercado internacional. Passando agora para os nossos resultados financeiros, no slide 6, é importante comentar a evolução do EBITDAX da companhia. Então, a gente reportou um EBITDAX de 490 milhões de reais, e aqui a gente traz uma série, né, de 5 trimestres, né, de EBITDAX passados. É importante a gente normatizar essa série, né? Então, alguns períodos a gente teve resultados não recorrentes, né, que precisam ser expurgados para efeito de comparação. Então, quando a gente olha o segundo trimestre do ano passado, a gente teve o reflexo da combinação de negócios, que foi justamente o período em que a gente assumiu os 50% adicionais, né, do campo de Atlanta, e no quarto trimestre do ano passado, a gente teve o reflexo da contabilização da última parcela da venda, né, do ativo do BMS8. Né? Então, esses são dois efeitos que são bastante relevantes em termos de resultado e que, na verdade, são pontuais e específicos, né, para esses períodos. Né? Então, na base comparativa, eles devem ser expurgados e aí a gente consegue ver claramente a evolução e o aumento do EBITDAX da companhia, né, ao longo do ano. No outro gráfico, a gente vê o lucro líquido. O lucro líquido, no final, é uma combinação, então ele reflete tanto esses aspectos operacionais, que eu já tive a oportunidade de comentar aí ao longo da apresentação, como também a parte financeira e aí, especificamente a variação cambial. Né? Então, como parte da política de hedge da companhia, o nosso caixa ele é praticamente 100% dolarizado, e como o nosso reporte de informações financeiras é em reais, a volatilidade cambial acaba impactando diretamente o resultado da companhia. O fato de ter o caixa em dólar é uma estratégia da companhia para proteger a nossa capacidade de investimento, dado que quase 100%, né, dos nossos investimentos futuros são também dolarizados. Então, para garantir essa capacidade de investimento, a gente optou por dolarizar o caixa da companhia. E isso acaba tendo esse reflexo, então, também no lucro líquido, que nesse trimestre totalizou aí 281 milhões de reais. No slide 7, a gente pode ver a posição de caixa da companhia e como esse caixa variou ao longo desse trimestre. Né? Então, a gente começou o segundo trimestre, né, com caixa de 2,4 bilhões de reais e terminou com 1,6. Né? Esse foi um trimestre onde a gente teve investimentos relevantes por parte da companhia. Então, em adição à geração operacional que a gente teve, né, em função da produção de Manati de Atlanta, uma parcela importante desse caixa foi usada para investimento, tanto no sistema definitivo de Atlanta, que a gente vai comentar em maiores detalhes, né, mais para frente na apresentação, quanto no próprio sistema antecipado, né, na obra que está sendo executada, está sendo finalizada, né,
no navio, no Petrojal, no FPSO, hoje em produção em Atlanta. Então, essa obra do Petrojal, a gente investiu mais ou menos 65 milhões de reais nesse período, e no sistema definitivo, a gente investiu mais ou menos 440 milhões de reais também nesse segundo trimestre. E, além disso, também como consumo de caixa, a gente teve um pagamento relevante de dividendos de 450 milhões de reais, que aconteceu em maio desse ano. Vou passar, então, agora a palavra para o Mastrangelo. A gente vai entrar numa parte mais operacional da apresentação e acho que ele vai ter a oportunidade de explicar melhor tanto a evolução, né, do sistema antecipado de produção, onde a gente tem perseguido aí a extensão do contrato do FPSO, né, para viabilizar a continuidade da produção até que a gente tenha o sistema definitivo já implantado, né, até que a gente comece a operar no sistema definitivo, e também vai atualizar a gente sobre a evolução da obra, da implantação do sistema definitivo de Atlanta, né, que eu acho que são os dois grandes projetos hoje em andamento na companhia, e por fim comentar um pouco também da certificação recentemente divulgada pela Enalta. Mastrangelo, por favor, agora é você. Obrigado, Paula. Bom dia a todos. Nesse slide 8, damos mais detalhes a respeito da parada programada no campus de Atlanta. Essa parada teve por objetivo básico atender as necessidades normativas do Ministério do Trabalho e preparar o FPSO para uma recertificação pela sociedade classificadora, DNV. Essa recertificação é o que vai permitir estender a permanência da unidade na locação, além dos 5 anos, até a chegada do sistema definitivo. Nós aproveitamos também para fazer um upgrade na capacidade de tratamento de água. Foi feito um upgrade de cerca de 35% acima da capacidade original anterior. Nós transformamos um separador de bifásico para trifásico, o que permite que se separe óleo, gás e água. E ainda instalamos uma planta de processamento de água, uma planta nova. Aproveitamos também para renovar alguns equipamentos, substituir tubulações, além de manutenções gerais do FPSO. Estamos agora numa fase de finalização da parada, fechando os vasos, testando linhas, que se chama de comissionamento final para o início dos testes de partida, que vai ocorrer nesses próximos dias. Então, uma intervenção desse porte requer um procedimento de partida muito semelhante a uma unidade que chega de um estaleiro. Precisa testar cada flange e partir no sistema a sistema. Então, esse mês de agosto será um mês de teste e retorno gradual da produção. A gente espera normalização no mês de setembro. Nós tentamos também antecipar a entrada do terceiro poço, aquele que dependia de um reparo da bomba submarina, mas não foi possível. Identificou um problema a mais que impediu essa antecipação. Então, nos esforçou a manter o cronograma original, entrando esse terceiro poço no final de setembro. Como já falamos antes, em outras oportunidades, as bombas do sistema submarino necessitam de manutenção e um desses 2 poços já está operando com a bomba além da média usual desse tipo de equipamento, que é de 2 anos e meio. Mas, tudo ocorrendo bem, teremos 3 poços produzindo ao final de setembro, devendo atingir aí em torno de 15.500 barris por dia. Considerando esse sistema antecipado, nosso plano de conviver com essa situação de bombas que requerem manutenções frequentes é ter um sistema de bombeio reserva, mas isso só vai ser possível quando entrar o próximo poço, em que a sonda, que já foi contratada, vai iniciar a perfuração no último trimestre desse ano, entrando em produção no primeiro trimestre do próximo ano, e a partir dali nós vamos ter uma bomba reserva, tornando o sistema de produção mais resiliente, menos suscetível a essas paradas de manutenção da bomba até a chegada do sistema definitivo. Agora, passando para o próximo slide,
vamos falar do sistema definitivo de Atlanta. Em resumo, o projeto está on time e on budget. Desde que aprovamos o projeto, já desembolsamos pouco mais de 200 milhões de dólares, sendo que 84 milhões só nesse último trimestre. Nós nos antecipamos ao máximo a todas as contratações, justamente para não correr risco de mercado, diminuir o risco de fornecimento de material e garantir a compra dos materiais e itens críticos. E fizemos isso antes dessa turbulência do mercado mundial. Então, voltando aqui um pouco no passado, só para mostrar o que foi feito. Em fevereiro do ano passado, assumimos o compromisso de, em um ano, aprovarmos o sistema definitivo. Contratamos o sistema definitivo com a meta de produzir em meados de 24. Estamos indo para e passo com o nosso cronograma original. Nesse slide, nessa linha de tempo, mostra aí o início dos bits em 21. E tem alguns marcos relevantes, como a extensão do contrato, o acordo para a extensão do contrato do Petrojarl, a compra e a entrega do FPSO de Atlanta, que foi entregue em março último, no estaleiro em Dubai. Aprovamos na ANP o plano de desenvolvimento de Atlanta. Na parte físico-financeira, contratamos todos os equipamentos, como eu falei antes. Estamos agora recebendo, em agosto, alguns equipamentos submarinos que vão ser usados nessa perfuração desse próximo poço, que vai iniciar a perfuração no último trimestre. Na foto aí nós temos a árvore gerontal submarina que está sendo entregue agora em agosto. E quanto ao definitivo, toda a gestão técnica, processual está em curso, os comitês, os sponsors, todos engajados, os steering committees, os stakeholders já envolvidos no projeto e em linha para o primeiro óleo em mês de 24. Passando mais um slide, queria falar sobre a recertificação das reservas, slide 10. A Atlanta, nós estamos aí com um aumento de 50% em relação à última reserva reportada em dezembro, no quarto trimestre de 21. Esse aumento foi causado principalmente pela extensão do contrato de concessão, com a aprovação do plano de desenvolvimento de Atlanta. Foi estendido em mais 11 anos, até 2044, o que trouxe reservas que antes eram contingentes para 2P. E ainda tivemos a aprovação de mais 4 poços até o final da década, além dos 6 que vão entrar em produção em 24. Com essa atualização, incluindo o Manati, que já teve a sua reserva ajustada em 50% no ano passado, nós passamos no total para 166 milhões, reserva 2P. Então, agora eu vou retornar a palavra para a Paula, que vai finalizar a apresentação. Paula. Obrigada, Mastrangelo. Vou passar agora então para o último slide da companhia e comentar um pouco sobre o posicionamento estratégico, né, da companhia. Então, segundo trimestre, acho que foi mais um trimestre em que a gente pôde entregar valor aos nossos acionistas, né, através da geração de caixa, do progresso que a gente fez na implementação dos projetos, como o Mastrangelo bem colocou, né, e acho que isso passa exatamente pelo caminho que a gente tem divulgado ao mercado ao longo dos últimos anos, né, de fortalecer a geração de caixa da companhia no curto prazo, então de ser o mais eficiente possível na operação de Atlanta, combinado aí com a geração de caixa de Manati, progredir de forma diligente, né, na implantação do sistema definitivo de Atlanta, que a partir de meados de 24, uma vez implantado o sistema, né, a companhia vai ter uma outra capacidade, né, de produção e de geração de caixa, né, e no longo prazo, eventualmente, explorar outros ativos que possam também trazer valor à companhia. Em paralelo a isso, a gente vem trabalhando na busca pela otimização da estrutura de capital da companhia. Então, hoje a gente tem um balanço bastante robusto, mas desalavancado. Então, a gente vê espaço, sendo uma companhia, né, geradora de caixa, a gente vê espaço para melhorar essa estrutura de capital e ser essa mais uma oportunidade aí de criação de valor para os nossos acionistas. Bom, vou terminar a apresentação por aqui. Vou passar a palavra para o Décio, que eu acho que vai comentar um pouco mais sobre
a estratégia da companhia, o posicionamento e os próximos passos. E em seguida, a gente abre para a sessão de perguntas e respostas. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês na nossa videoconferência. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês em mais uma videoconferência, especialmente uma videoconferência que, por mais um trimestre, né, a Enalta traz resultados bons e consistentes. A Paulo e o Mastranjo já comentaram, mas eu queria ressaltar alguns pontos que está acontecendo com a companhia. O mais importante desse trimestre é que a gente teve uma forte geração de caixa. Isso é o mais relevante para uma companhia, né, especialmente a companhia que tem aspirações de crescimento e tem investimentos já contratados, como nós temos aí o sistema definitivo de Atlanta para concluir. Eu acho que o que a gente está vivendo na companhia é a concretização da estratégia que foi implementada há algum tempo atrás. A gente, ao avançar na certificação do Petrojal, a gente não tem ainda a confirmação de que a gente vai conseguir recertificar o Petrojal para estender o sistema antecipado de produção de Atlanta, mas isso está em andamento, né? E com o progresso da obra do sistema definitivo, a gente está concretizando a estratégia operacional que foi desenhada há um tempo atrás e vem sendo implementada mais recentemente. Isso é muito importante porque é preciso lembrar o seguinte, né? Se a gente não tivesse trabalhado, né, para estender o Petrojal e aprovar o sistema definitivo, a gente estaria caminhando no Enalta agora para a paralisação da produção em Atlanta, né, na expectativa de ter um sistema definitivo mais à frente, né? Eu vou lembrar que até o início desse ano, a gente não tinha, né, a expectativa de extensão da produção no sistema antecipado, e a gente não tinha definição sobre o sistema definitivo, não havia clareza sobre o sistema definitivo. Então, na melhor das hipóteses, a gente estaria parando a produção em Atlanta no início de 23 e retomando em algum momento em 24. Hoje esse quadro está muito mais claro, a gente está mais próximo de estender o Petrojal e ter produção contínua até a entrada do sistema definitivo, e hoje nós temos um sistema definitivo contratado, com os contratos assinados, em andamento, as obras, como foi comentado aí tanto pela Paula quanto pelo Mastranjo, estão caminhando bem no prazo e no orçamento. Então, isso é muito importante para dar clareza para o nosso investidor, que a companhia tem um rumo, está caminhando e as coisas estão acontecendo na direção do que tinha sido programado. Então, nós estamos, sim, entregando no operacional, né? Eu reconheço que falta a gente diversificar o portfólio, né, e otimizar a estrutura de capital, como a Paula comentou, né? Se houver uma transação de M&A, uma aquisição de ativo, isso facilita. A gente não gosta de falar em nenhum projeto específico, a gente continua atuante, né? Teve algumas iniciativas no passado que não funcionaram, estamos trabalhando em outras iniciativas, eu espero mais para frente poder trazer uma notícia nesse sentido para os nossos investidores. Agora, com a extensão do Petrojal e a possibilidade de continuar a produção de forma ininterrupta em Atlanta, que facilita e favorece muito a nossa geração de caixa, que é o mais importante, né? A gente ganhou tempo para trabalhar a eficiência. A gente tem visto isso, né, com a redução dos custos operacionais. A gente tem sistematicamente reduzido o custo de logística e a gente agora vai, já foi comentado, reduzir significativamente os custos de operação do FPSO. Então, isso é muito positivo, porque a gente vai ver refletido nos nossos próximos balanços de maneira mais direta e objetiva os preços do petróleo e os ganhos de eficiência que a gente tem, né? Nós já comentamos também que o sistema antecipado foi programado lá atrás para ficar menos tempo em funcionamento. Com isso, as bombas que foram instaladas nos postos eram bombas com expectativa de trabalho por volta de 2 anos e meio. E como o projeto era um projeto desenhado para levantar informação e não para otimizar a produção, a gente, ao estender a vida útil do sistema, começamos a ter problemas com as bombas, porque a gente não tinha programado backup lá atrás. Vamos lembrar que quando esse projeto foi aprovado, o consórcio era a Enalta, com 30%, o OGX com 40% e Barra Energia com 30%. Logo em seguida, a OGX entrou em default, então não havia condições no consórcio para que a gente aprovasse investimentos em redundâncias em Atlanta. Por isso que a gente não teve
esse planejamento feito dessa forma. Mas agora, com a extensão do Petrojal, a possível extensão do Petrojal, e com mais tempo, nós estamos conseguindo fazer isso, né? O terceiro poço estava voltando, né? O Mastrangelo comentou, a gente teve um problema. O problema foi o seguinte: a gente estava antecipando a entrada do poço agora para agosto. A bomba estava pronta, só que ela falhou no teste de bancada antes da entrega, semana passada. Não essa semana, início dessa semana. Então, com isso, a gente esperava antecipar o início da produção do terceiro poço agora para agosto, voltou ao prazo original lá de setembro, faz parte, né? A gente tem que conviver com isso. A gente espera que, a partir do terceiro trimestre, final do terceiro trimestre, a gente esteja produzindo com os 3 poços. Vamos torcer para que as bombas que estão lá operando continuem funcionando. O Mastrangelo comentou que tem uma delas que está há mais tempo em funcionamento, mas a partir do início do ano que vem, isso é muito importante, o quadro muda. O quadro muda porque a gente passa a ter o 4º poço. Nós vamos instalar 2 bombas, uma dentro do poço e outra na superfície do mar. Com isso, a redundância aumenta muito. E como o Petrojal ele só recebe 3 poços, nós vamos ter 4, a gente vai ter uma bomba de reserva. Então, a nossa resiliência a problemas de produção o ano que vem melhora. E o navio, em função da parada que a gente fez agora para recertificar e atender às normas do Ministério do Trabalho, foi feito um trabalho gigantesco no navio de troca de linhas, melhoria de equipamentos, que deve se refletir numa maior eficiência operacional do navio de agora em diante. Não vai, como o Mastrangelo comentou, né, ser algo imediato, porque um trabalho dessa complexidade, né, que nós fizemos lá, estamos fazendo no Petrojal, é complexo. A parada está sendo um êxito, a gente não teve nenhum problema de segurança, né? É muito difícil trabalhar com mais de uma centena de pessoas que não está habituada a trabalhar numa plataforma offshore, né, simultaneamente. Isso é muito positivo. A parada já poderia ter terminado, né, só que essa época de julho, a pior época de julho, agosto, é a pior época de mar na bacia de Campos, entre o vento sudoeste, para quem conhece. Mas era a época que a gente precisava fazer a parada, não é a melhor época do ano, mas era a época necessária. Com isso, a gente teve muitas paralisações por mau tempo, especialmente agora, nesses últimos dias, quando a gente estava terminando a parada, entrou esse ciclone, essa tropical aí, que trouxe uns ventos fortes para o Rio de Janeiro, São Paulo, e a gente ficou impedido de mandar equipamento para bordo, e com isso a gente perdeu mais alguns dias, mas a parada aí deve terminar logo, e a gente volta com 2 poços, e vamos passar esse primeiro período aí até o final de agosto, comissionando esses equipamentos todos. Então, uma nova unidade praticamente que está entrando em funcionamento agora, e ela vem mais robusta, e espero que a gente consiga a certificação para continuar operando com Petrojal em 24, 25, aí a situação, eu espero que esteja muito melhor. Queria comentar também, né, que a gente tem visto aí uma mudança grande no perfil da Enalta, que é reflexo de a gente ter assumido 100% do campo de Atlanta. Hoje a produção da companhia dobrou, e ao dobrar a produção da companhia, dobra a geração de caixa, e se o petróleo sobe, esse impacto é maior ainda, né? Agora, o que a gente tem visto é que a comparação do lucro líquido numa companhia como a nossa, que tem os negócios dolarizados, que tem caixa, né, e dolarizou esse caixa corretamente para poder fazer frente aos investimentos que tem, né, no sistema definitivo de Atlanta. Lembrando aí que a gente está fazendo um projeto que demanda mais de $1 bilhão de investimento. O lucro líquido não é o melhor parâmetro de comparação. O melhor parâmetro de comparação é a geração operacional de caixa, né? Então, se a gente tivesse um balanço em dólar, a moeda funcional fosse em dólar, isso estaria afastado. A gente está avaliando isso. Mas o lucro líquido não é o melhor parâmetro. Quando você tem um caixa elevado, como nós temos em dólar, quando o dólar sobe em relação ao real, o caixa se valoriza. Quando o dólar desce, o
caixa cai, e aí você impacta o lucro líquido. A gente teve um primeiro trimestre com lucro líquido negativo, embora tenha tido uma geração de caixa muito boa também. Isso é reflexo do câmbio. Esse trimestre, nós tivemos um lucro líquido alto, fruto da geração de caixa, mais a valorização do dólar. O dólar estava, se não me engano, 4,74 no final do 5,24, 25 no final do ano, foi para 4,74 no final do primeiro trimestre, foi para 5 e tanto no final do primeiro tri, agora já voltou um pouco. Então, essa volatilidade, ela é ilusória. O que interessa é quanto a gente gera de caixa, porque o caixa da companhia está dolarizado e vai ser consumido em crescimento da empresa. Então, a gente, né, foca mais na geração de caixa. Outra coisa que também não é relevante, a gente teve, que impactou o resultado esse semestre, né, o primeiro e o segundo tri, foi o poço em Sergipe, né, que infelizmente foi um poço seco, um investimento grande para uma companhia do tamanho da Enauta, mas que também é um investimento não recorrente, e a gente não vê, né, no horizonte visível outro poço exploratório que possa gerar esse tipo de resultado. Então, o que a gente tem ainda são os compromissos com a ANP, os compromissos mínimos que a gente vai administrando aí nos próximos anos, meses e anos. Outra comparação que eu também acho que não é melhor é comparar, né, o resultado da geração de caixa da Enauta, o lucro líquido da Enauta, do primeiro semestre, especialmente do segundo trimestre de 2022, com o que aconteceu em 2021. A Paula comentou, mas eu quero ressaltar, a gente teve dois eventos muito importantes e que não se repetem na companhia. O primeiro foi no final do segundo trimestre, quando nós assumimos a participação da Barra Energia em Atlanta. Isso que possibilitou, né, e gerou esse aumento do nosso EBITDA. A gente incorporou mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais dessa combinação de negócios, que foi um evento único e não foi um evento repetível. Então, não é comparável, né, comparar a geração de caixa da Enauta com o primeiro e segundo trimestre de 22 com o de 21. Teria que expurgar esses eventos não recorrentes, aí a geração de caixa foi muito maior. Da mesma forma como a gente faz a comparação com os últimos 12 meses, também teve o efeito da venda de Carcará, que foi feita há muitos anos atrás, mas tinha aí uma parcela remanescente relevante, né, que foi de 781 milhões de reais, que nós registramos no final do ano. Então, quando a gente olha a geração de caixa, o EBITDA e o lucro da Enauta em 2021, que foi 1,4 bilhão, esse resultado, apesar de no operacional ter sido muito bom, ele foi extraordinário por esses eventos não recorrentes. Então, se a gente quer fazer uma comparação com o que está acontecendo com a companhia, acho que eu recomendo que a gente olhe o operacional, né? E o operacional vem se comportando bem, isso é resultado aí da estratégia e da operação da companhia. A gente fica muito feliz com isso e eu felicito os nossos colaboradores, né, por esses resultados, né? A gente vem também trabalhando, né, em eficiência, não só no ambiente operacional de produção, mas no todo na companhia. A gente acaba de implementar um novo sistema de gestão, colocamos um SAP, isso aumenta bastante a eficiência da companhia. Vocês devem ter percebido também, algo que eu vinha, né, discutindo com a nossa equipe, aumenta a nossa eficiência de reporte também. A gente agora tem uma muito maior agilidade e consegue apresentar os resultados mais cedo. Isso é bom para os nossos investidores e para quem acompanha. E a companhia, isso é fruto do aumento da eficiência da Enauta, que se reflete, né, em várias áreas da companhia. A Enauta é uma companhia que busca ter um portfólio equilibrado. A Paula comentou, mas eu quero estressar um pouquinho. A gente quer extrair valor dos nossos ativos em produção, a gente tem feito isso. Aumentamos reserva em Manati, aumentamos reserva em Atlanta, estamos aumentando a produção em Atlanta. Nenhuma companhia independente no Brasil tem um projeto de crescimento de produção de curto prazo, médio prazo, como nós temos em Atlanta. Isso é muito positivo. Eu tenho certeza que isso vai se refletir na valorização da companhia nos próximos tempos, né? Mas nós continuamos
atentos a oportunidades para otimizar a estrutura de capital, a Paula já falou, e diversificar o portfólio, já comentei, continuamos trabalhando aí em iniciativa nessa direção, e eu prefiro não dar nenhum direcionamento. Eu vejo outras empresas falando aí sobre aquisições e alvos, a gente prefere ser discreto em relação a isso, e o dia que anunciar uma transação, infelizmente não foi possível até agora, a gente tem sido cauteloso, cuidadoso com isso, porque os preços de petróleo subiram muito, a gente tem que buscar a oportunidade que efetivamente gere valor para a companhia, mas eu quero dizer para os nossos investidores que a gente está atento a isso. E, por fim, eu quero registrar que tudo isso que a gente comentou, essa satisfação que a gente tem com o resultado que a gente vem apresentando, é o reflexo, já comentei, do trabalho de todo mundo aí, a equipe da Enalta merece esse registro, afinal, é a única empresa independente no Brasil que foi capaz de implementar um projeto de produção de petróleo em água profunda, greenfield, né, sem precisar ter adquirido uma instalação de uma companhia maior. Então, a capacidade técnica da nossa equipe está se refletindo aí nesses resultados, eu quero parabenizar a equipe por isso. Com isso eu termino, pessoal, e deixo aí o microfone com a Renata para que ela pilote aí a sessão de perguntas. Muito obrigado aí pela atenção e perdão por ter me estendido bastante. Obrigada, Décio. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer uma pergunta por áudio, por favor, digite seu nome e companhia no campo do Q&A. Caso queira que sua pergunta seja lida, por favor, digite seu nome, companhia e pergunta. A primeira pergunta vem do Tasso Vasconcelos, do UBS BB. Tasso, pode ir em frente. Oi, pessoal, bom dia, Décio, bom dia, Paula, Carlos, Renata. Obrigado pelas perguntas. Deixa eu tentar fazer duas aqui. Décio, uma primeira, talvez recapitulando as conversas em Atlanta, só para poder confirmar se ainda existe alguma conversa em andamento com algum potencial parceiro ou se a decisão de seguirem sozinhos já está 100% tomada e realmente esse deve ser o cenário daqui para frente. Uma segunda pergunta, talvez mais direcionada à Paula, sobre a posição de caixa, né? A gente viu uma redução agora no TRI, com os investimentos em Atlanta e também os dividendos. Agora no terceiro TRI talvez tenha um impacto também, né, com a parada programada e a continuação dos investimentos. Então, queria entender um pouco mais como que está a cabeça de vocês para desembolsos futuros, timing, eventualmente levantar recursos adicionais. Eu sei que você já comentou um pouco durante a apresentação, Paula, mas queria insistir um pouco mais aqui no tema, talvez um pouco mais no detalhe. São essas minhas perguntas. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Primeiro, Atlanta, né? A gente já comentou, nós tomamos a decisão de seguir com o projeto a 100%, porque é o melhor destino que a gente tem para o nosso caixa e para a geração de caixa da companhia nos próximos meses. Então, hoje a Atlanta é um projeto 100% da Enalta, nós estamos 100% focados nele, né, e não há nenhuma discussão, nenhum processo em aberto para desinvestimento em Atlanta. A gente acredita que o potencial de geração de valor de Atlanta para os nossos acionistas nesse novo cenário que a gente vê de preço de petróleo é muito grande e é difícil encontrar uma oportunidade que gere tanto valor como um investimento em Atlanta. Em relação à pergunta do caixa, como você falou, eu passo para a Paula e peço que ela responda. Tá, eu peço desculpa, mas eu não... eu devo estar com algum problema no meu áudio e eu não escutei a pergunta. Então, vou pedir para a Renata para repetir a pergunta para eu poder responder, por favor. Tasso, você pode fazer novamente, por favor? Posso sim, claro. Se você me escutar agora, Paula... Agora eu estou escutando. Agora eu estou escutando, Tasso. Obrigada. Perfeito, sem problemas. A pergunta foi em relação à posição de caixa, né? Que a gente viu uma redução agora nesse TRI com os investimentos em Atlanta e também os dividendos. A gente sabe que no segundo TRI, até com a parada programada e, obviamente, a continuação dos investimentos, talvez tenha um novo impacto ali no caixa. Eu sei que você já comentou um pouco durante a apresentação, mas se a gente puder ter um pouco mais, discutir um pouco mais aqui no detalhe, como que está a cabeça de vocês para desembolsos futuros, questão de timing, eventualmente levantar recursos adicionais para seguir adiante com esses investimentos, seria mais nesse sentido.
Tá, bom, vamos lá. A companhia, a gente terminou o trimestre, então, com cerca de 300 milhões de dólares no caixa, né? De fato, a gente tem um CAPEX relevante aí para os próximos meses, para a implantação de Atlanta, e tem a geração de caixa, né, nesse período. Eu acho que um dos pontos, né, que a gente comentou também é a oportunidade que a gente tem de melhorar a estrutura de capital. Então, hoje é uma companhia geradora de caixa, a gente tem um balanço basicamente desalavancado, então acho que faz sentido para a companhia, né, com 2 projetos em produção, que a gente busque essa otimização da estrutura de capital. Dito isso, eu acho que a gente hoje tem um balanço robusto, uma posição de caixa e combinado com essa geração futura para financiar esse crescimento que a gente se propõe, né? Com relação a dividendos, a companhia tem uma política de dividendos que são 15 centavos, né, por ação, então no ano mais ou menos uns 40 milhões de reais. A gente já viu em momentos passados, né, uma distribuição adicional, né, de dividendos extraordinários, e acho que em geral quando a gente tinha ali identificado um excesso de caixa, né, que faria mais sentido a companhia distribuir esse caixa, dar liquidez aos acionistas, do que seguir carregando, né, uma posição bastante robusta. Acho que a Enauta tem um histórico aí, né, sei lá, nos últimos 10 anos, de ter uma posição de caixa bastante relevante, né? Então, eu acho que agora esse caixa, a prioridade dele é ser investido na atividade, é ser investido, né, no projeto de Atlanta, e combinado a isso, essa possibilidade de otimização da estrutura de capital. Então, acho que essa é a dinâmica que eu vejo daqui para frente. Perfeito, está claro. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta vem do Leonardo Marcondes, do Bank of America. Leonardo, pode ir em frente, por favor. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês me escutam? Perfeitamente. Opa, legal. Bom, obrigado por pegarem minhas perguntas. Primeiramente, eu gostaria de entender um pouco melhor essa redução de custo de Atlanta, né? Será que vocês poderiam detalhar um pouco essas reduções anunciadas? O que exatamente foi feito para a otimização dos custos logísticos, né? E como se deu essa mudança no contrato da Petrojal vinculado ao preço do petróleo, né? Porque me parece fazer bastante sentido na outra ponta quem está recebendo o dinheiro, né? E também quanto de lifting cost a gente pode imaginar a companhia atingindo uma vez que essas medidas são todas implementadas, né? Minha segunda pergunta é em relação ao M&A, né? Eu sei que vocês não gostam muito de falar sobre o assunto, mas vou tentar só pegar uma cor aqui mesmo, tá? Pensando agora que o programa de desinvestimento da Petrobras, pelo menos para o upstream, né, já está praticamente acabando, queria entender se vocês podem dar um pouco de cor na estratégia de crescimento inorgânico da Enauta, né? Se vocês ainda estão olhando ativos onshore, se a gente pode imaginar vocês ainda eventualmente querendo esse tipo de ativo, né, buscando esse tipo de ativo, e se também a gente pode começar a pensar na Enauta investindo fora do Brasil. Obrigado. Eu vou começar por essa e depois eu passo para o Mastranjo complementar a pergunta sobre custo logístico. A gente não tem preconceito, o nosso objetivo é geração de valor. Então, pode ser onshore, pode ser offshore, sempre quando tem a expectativa de geração de valor, né, no preço certo, na condição adequada, preferencialmente no Brasil, porque é onde a gente tem a nossa maior expertise, mas não quer dizer que não possa ocorrer fora também. Aí as condições teriam que ser um pouquinho diferentes, né, em termos de estrutura, né, e tamanho da oportunidade, mas a gente está atento a esse tipo de situação. A gente reconhece que um preço de petróleo a $100, né, é mais difícil ser comparativo, talvez uma transação com ações fosse mais atraente, mas tem nada que eu possa explicitar e que não tem nada em estágio de conclusão. Mas a gente continua atento e priorizando oportunidade em que a gente enxergue condição para a geração de valor para os nossos acionistas. A gente não está buscando aquisição por aquisição
por crescimento, crescimento tem com a Atlanta, o que a gente está buscando é diversificação, principalmente. Aumentar a produção, sem dúvida, aumentar a geração de caixa, mas de forma a diversificar nossas fontes de geração de caixa. Quanto à questão da melhoria operacional, a gente gradativamente vem aumentando a eficiência em Atlanta. A gente melhorou muito os custos de logística, a redução de barcos, agora a gente reduziu mais um barco, por isso essa redução anunciada aí de $20 mil por dia. A gente sofreu impacto negativo do ponto de vista do custo de logística, mas que é positivo para a companhia como um todo, que é o preço do petróleo. Quando o petróleo sobe, o diesel também sobe, o diesel é um dos nossos principais custos, tanto na logística quanto na operação do FPSO. Então, parte dos ganhos logísticos que a gente capturou foi, né, entregue com um aumento de preço do diesel, mas, por outro lado, a gente se beneficiou do aumento do preço do petróleo. A questão depois eu peço o Mastranjo complementar. A questão do FPSO é que lá atrás foi feita uma negociação com a Altera, que é o nosso operador do FPSO, que alguns custos que eles tiveram na conversão do Petrojal para Atlanta foram transferidas por uma espécie de taxa diária adicional que ia ser paga em função do preço do petróleo. Com a aceleração do preço do petróleo, o pagamento dessas parcelas também se aceleraram, né? Então, a gente agora cumpre todo esse pagamento nas próximas semanas, e com isso, a partir daí, a gente tem uma redução significativa no custo de operação do Petrojal, e isso vai se refletir fortemente no nosso lifting cost também. E com a extensão do Petrojal que a gente espera conseguir, a gente vai ter, então, se Deus quiser, até 2024, o navio operando com uma taxa diária bem menor do que a taxa que a gente estava experimentando nos últimos meses. E aí o Mastranjo pode dar um pouquinho mais de cor para você em relação a isso. Mastranjo, por favor. Obrigado, Décio. Leonardo, resumindo aqui o que o Décio já adiantou, eu consideraria o seguinte: o projeto mudou de fase. Ele foi, inicialmente, o objetivo era entender o reservatório, o que ia precisar, e foi colocado foi estabelecido uma situação de embarcações de apoio para aquele sistema de produção, ainda naquela fase inicial. Uma vez que atingimos uma maturidade tal que já se conhecia o que precisava exatamente para produzir aquele campo, o que precisava de embarcações de apoio, que é a logística, que é o nosso maior custo, fora o FPSO, todo o suporte marítimo e aéreo. Nós fizemos uma otimização, liberamos um barco que estava à disposição full-time para operações submarinas. A gente viu a necessidade real que precisava. Preferimos tirar essa embarcação e só contratar quando fosse necessário. Com isso já teve uma redução significativa no ano passado. Depois partimos para uma outra fase, que é fazer um sistema de suporte para emergências que fosse o necessário para aquele campo. Com isso nós tiramos agora em maio mais uma embarcação. Estamos agora, poderia ter sido até maior esse impacto, mas não foi por causa do efeito do diesel, que é um custo significativo na logística. Mas, de qualquer maneira, ganhamos do outro lado na venda do óleo. Mas é uma consequência. Então, esses foram os motivos principais dessa redução do custo de logística. E no caso do contrato do FPSO, simplesmente terminando antecipamos aí o pagamento dessa amortização, que a gente pode falar desse investimento durante a fase de implantação do Petrojal, do FPSO, que termina agora, e o efeito já vai ser sentido logo em seguida, que vai ter uma redução significativa da nossa taxa diária. Bom, em suma, esses foram os motivos aí dessa otimização e redução dos custos operacionais de Atlanta. Perfeito, pessoal. Muito obrigado pelas respostas, tá?
A próxima pergunta vem do Luiz Eduardo, da 41 Investimentos. Luiz, pode abrir seu microfone, por favor. Alô, estão me ouvindo? Perfeitamente. Alô. Oi, pessoal, obrigado aí por ter pegado a minha pergunta aqui, tudo bem? Eu só queria entender com um pouquinho mais de detalhes a questão ali do não recorrente do EBITDAX, acabei não pegando muito bem. Poderiam trazer com mais detalhes lá do segundo trimestre de 21, por favor? É o seguinte, eu vou dar um primeiro tiro aqui, depois eu passo para a Paula. No primeiro trimestre de 2021, a gente tinha 50% de participação de Atlanta. Então, a produção da Enalta era metade do que é hoje. O preço do petróleo estava num nível menor. Então, se você comparar o EBITDAX desse trimestre com um trimestre equivalente de 2021, foi muito melhor agora. Acontece que no final do trimestre nós incorporamos o negócio de Atlanta, né? Nós assumimos sem custo 50% de participação no campo, que era propriedade da Barra Energia. Isso era mais de 1 bilhão de reais em termos de EBITDAX, se eu não me engano, e isso se refletiu no EBITDAX daquele trimestre, que é um efeito absolutamente não repetível e extremamente favorável para a Enalta, porque a participação de 50% adicional no campo, né, vai se traduzir ao longo da vida de Atlanta durante décadas em metade da produção sendo da companhia. Isso veio a custo nenhum e foi refletido nesse momento. Então, a comparação do EBITDAX desse trimestre com o EBITDAX do trimestre, né, equivalente em 2021, olhando o número, ela é injusta, porque ela traz e ela é equivocada na minha leitura, porque ela traz esse efeito não recorrente lá de 2021. Alguma coisa a mais, Paulo? Não, Décio, acho que é exatamente isso. Na verdade, o que aconteceu foi que no final de junho do ano passado, a gente teve a aprovação pela agência para a transferência dos 50%, né, da participação no campo de Atlanta, que era da Barra, e a forma de refletir isso nos números contábeis é através de uma combinação de negócios. Para isso, a gente precisa fazer o valor justo, né, do campo e o impacto dessa assunção dos 50% adicionais foi cerca de 820 milhões de reais no EBITDAX do segundo trimestre. E é um efeito muito pontual, assim, muito particular, né? É só o efeito contábil da gente ter assumido a título gratuito esses 50% adicionais de participação em Atlanta. Como o Décio bem colocou, o efeito financeiro disso vai se dar ao longo da vida do projeto. Mas quando a gente pega o EBITDAX especificamente do segundo trimestre do ano passado e compara com o desse trimestre, a gente precisa expurgar esse efeito não recorrente para que, de fato, a gente trabalhe com bases comparáveis. E aí sim a gente consegue enxergar o aumento da produção da companhia, agora com 100% de participação, e o reflexo também da cotação do Brent. Não, obrigado. Eu falei 1 bilhão, mas um dos números era 1 bilhão e 100, mas o efeito no EBITDAX é isso, é 700 e algo. Ficou bem mais claro aqui, pessoal. Hein, Paula, só para não deixar nenhuma dúvida, o número aí do Desculpa, efeito do EBITDAX... o reflexo no EBITDAX foi 821 milhões de reais. 821 milhões de reais, eu falei 1 bilhão, mas assim, tem outros efeitos que entraram também na discussão. Então, é só para corrigir, 820, né, milhões de reais. Show, obrigado, pessoal. Ficou bem mais claro. Obrigado. Obrigado. A próxima pergunta veio do Luiz Fabião. Vou ler aqui para vocês. Dado o término do contrato de venda de petróleo do campo de Atlanta para a Shell em dezembro de 22 e a possibilidade de uso como óleo combustível e bunker sem necessidade de refino, é possível vender esse petróleo com um prêmio frente ao Brent? Bom, com a expectativa da gente estender a vida do Petrojal, a gente também está discutindo a extensão do contrato. Então, a gente tinha uma expectativa de paralisar a produção em Atlanta no início do ano que vem. Com isso, o contrato de venda de petróleo também tinha
essa duração. A gente está nos finalmente aí da discussão sobre a assinatura de um novo contrato de venda desse petróleo, que vai cobrir esse período aí complementar da vida do sistema antecipado de Atlanta, e assim que a gente tiver uma definição, a gente comunica. Obrigada, Décio. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Décio novamente para as considerações finais. Bom, obrigado aí a todos pela atenção, pelo tempo. Eu quero mais uma vez aqui ressaltar que os resultados operacionais da Enalta vêm crescendo substancialmente. Não é só fruto de preço de petróleo, é fruto também da operação da companhia. Você precisa ter produção, você precisa ter eficiência operacional para se beneficiar de bons momentos, e a gente está preparado agora, está se preparando cada vez mais para se beneficiar desse bom momento que a gente está vivendo no mercado de petróleo, que, pelo que tudo indica, vai perdurar por algum tempo. Então, acho que a gente está fazendo o trabalho operacional certo e continuamos trabalhando, né, para diversificar o portfólio, encontrar alguma oportunidade de crescimento inorgânico através de algum M&A, e espero ter alguma novidade quando for possível. Quero agradecer o esforço, o trabalho, né, e os resultados alcançados pela equipe da Enalta e o suporte, né, dos acionistas para a estratégia que a companhia vem conduzindo. Muito obrigado a todos aí, até a próxima. A videoconferência da Enalta está encerrada. Agradecemos a participação de todos vocês e tenham um ótimo dia.